Boa noite, pessoal. Então, bora lá. Continuar nosso curso, tá? Eu vou abrir aqui essa aula é referente à da semana 9 e a gente vai precisar talvez pelo menos mais uma aula. E esse curso vai, na verdade, agora até o dia 31 de julho, beleza? Teoricamente teremos aulas aqui, talvez dia 21 e 28. Talvez nas terças não dê mais para ser, mas aí essas duas aulas aqui seria mais de discussão e apresentação do conteúdo que vocês fizeram, né, o projeto. E eu vou tentar, no caso dia 23 ainda, dar uma aula para vocês, tá? Dar uma aula para vocês, para complementar essa daqui. Então vamos lá, né? Para não perder tempo. Eu vou abrir aqui o material atualizado. É esse mesmo. Então, galera, na aula passada a gente discutiu isso aqui, ó. É importante relembrar, né? A gente discutiu isso aqui. Iniciamos os testes de hipótese, né? Então a gente discutiu que era um teste de hipótese, né? Que é uma ferramenta para estatística inferencial, que nos permite tomar decisões, né? Neste caso, eu estou focando nesse capítulo aqui para este curso, testes de comparação de médias. A gente não teria condições de, na carga horária desse curso, de passar disso, tá, gente? Talvez aí, dependendo, talvez até dê para falar de um teste de proporção Z, mas eu gosto sempre de repetir o conteúdo, né? Então, não dá para ver tudo. É possível, sim, se vocês tiverem interesse, se tiver coro, a gente abrir um módulo 2 desse curso e aí estudar análises bidimensionais, vamos dizer assim, e aí falar de correlação, falar de teste quadrado, falar de regressão, tá? Aí talvez dê, mas para vocês nessa ideia de estatística descritiva e inferencial, né, já é o suficiente o que a gente tem de carga horária para esse curso. Então você vai fazer uma análise probabilística, né? É uma inferência da população. E aí você vai definir uma hipótese nula, como a gente explicou na aula passada. A hipótese nula é aquela hipótese que você considera a princípio verdadeira, né? Por exemplo, quando eu digo assim, a taxa de evasão é 30% ou os dados mostram algo diferente, né? Eu poderia também dizer a taxa de evasão é menor ou igual a 30%, né? Então, essa é a hipótese nula aqui, ó. Não há diferença disso, a taxa de evasão é 30%. Normalmente, numa situação dessa, a gente diz que é menor do que 30%, né? Ou seja, menor ou igual a 30%. Essa é a minha hipótese, minha taxa de evasão não passa de 30%. Né? Ou eu posso também dizer, não, a média é 30%. Então, eu fiz uma afirmação e considero que essa é a verdade, né? Então, essa é a hipótese nula, né? A hipótese alternativa é aquela que você vai
tentar mostrar em que a hipótese nula tem evidências de ser falsa. Então, o que é testar uma hipótese é verificar se os dados fornecem evidências para rejeitar uma suposição inicial. A gente não vai provar que a hipótese nula é verdadeira, mas vai avaliar a sua plausibilidade, ou seja, a sua plausibilidade, certo? Então, a hipótese nula é o nosso ponto de partida e a hipótese alternativa é a nossa contrapartida, né? A contraposição. Beleza? Então é aquela diferença. Existe diferença aqui a se investigar, né? Então essa é a ideia, né? Por exemplo, a fábrica diz que a vida útil da lâmpada é em média 1000 horas. Não quer dizer que tem que ser 1000 horas, né? Existe um intervalo ali, um intervalo de confiança, né? Então, baseado nesse intervalo de confiança, né? Óbvio. Será que realmente é 1000 horas? Ou se eu posso dizer, eu tenho evidências para dizer que a média não está aí entre 1000 horas. E dentro, não está nesse intervalo aí de confiança, né? Então, o nutricionista acredita que a pessoa está com sobrepeso, a média de 25%, tá acima de 25% é sobrepeso, né? 25% é aquela taxa que esqueci agora aqui, da nutrição, né? Então, a ideia não é você provar a hipótese nula, né? Mas é verificar se existe evidências de que eu posso rejeitá-la, né? Ou não. Então, a formulação vai depender do seu problema. Aí a gente falou do valor P, né? Que é interessante. Muita gente fala, valor P é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Não, muitas vezes já ouvi isso, mas não é bem esse o conceito, né? A probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é o valor de P. Se for abaixo de 5%, é porque é muito baixo, então é significativo dizer que há evidências para rejeitar. Não é bem isso. Aliás, não é isso, né? Mas é uma probabilidade condicionada. Você supondo que a hipótese nula é verdadeira, qual é a probabilidade de eu obter um resultado muito além desse que eu obtive naquela amostra? Eu fiz um teste, né? Fiz um experimento. Então, compreendendo que a hipótese nula é verdadeira, qual é a probabilidade de eu ter um resultado muito diferente, extremo, do que eu observei, né? Então, quando você tem um P, por exemplo, um p-value 0,02, 2%, ou seja, uma probabilidade muito pequena de você ter esse valor extremo, está diferente do que você observou, mas não é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, né? Então, considerando que o valor é baixo, e esse baixo aí vai depender do seu contexto, eu posso dizer que há evidências de que a hipótese nula seja rejeitada, né? Então esse valor limiar é um alfa. Esse alfa a gente define como nível de confiança, né? Nível de significância, né? Normalmente é um valor de 5%, mas pode ser 1%, pode ser 3%, mas o valor padrão, na grande maioria das situações, se utiliza 0,05. Então o valor de P não é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. O valor de P pequeno não quer dizer também que a hipótese alternativa é verdadeira, porque existem relações do valor de P com o tamanho da amostra. O valor de P grande também não prova que a hipótese nula é verdadeira. Então, além do valor de P, existe também o valor do poder do teste, ou seja, é a probabilidade de você rejeitar corretamente a hipótese nula. Essa probabilidade já é fixada, né? Normalmente o valor padrão é 80%.
Porque você define um valor beta, veja que a gente teve um tipo um valor alfa, e agora um valor beta. Né? E esses valores alfa e beta, eles estão relacionados com dois tipos de erros. Eu poderia até ter colocado antes. Né? O valor alfa é relacionado com o tipo de erro 1, e o valor beta, né, que está relacionado com o poder do teste, com o tipo erro 2, erro de tipo 2. E o que são esses erros? Veja, o alfa, vou pular aqui, que é o que controla o erro do tipo 1, esse valor alfa, que normalmente é 0,05, ele controla o erro de você rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira. Então eu posso dizer que qual é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira? 5%. Quanto mais restrito eu for, se eu chegar e disser é 1%, né? Quanto mais rigoroso eu for, menor vai ser o valor de alfa. Né? O valor de beta controla o erro do tipo 2. O que é o erro do tipo 2? É quando você diz assim, ó, não há efeito. Não existe efeito nesse tratamento aqui que a gente está fazendo. Não existe efeito se eu estiver falando de sei lá, agropecuária aí, sei lá, o agro aí de maneira geral. Aí eu coloquei lá um produto lá para combater as pragas, né? Eu consegui combater, eu medi lá alguma coisa. Não teve efeito. Mas na verdade teve. Não teve diferença, mas aí na verdade teve. Então esse é um erro do tipo 2. Então qual é o erro do tipo 2? É aquele que você controla com esse beta padrão, que normalmente é 0,20, e o poder do teste é 1 menos o valor 0,20, que dá 0,80. Esse é o padrão. Essa casadinha é ideal, comprovado já, que é uma casadinha boa de se usar de maneira geral. Alfa 0,05, poder do teste 0,80, seja beta igual a 0,20. E o poder do teste, ele vai te dizer exatamente o que? Qual é a probabilidade de eu, em outras palavras, né? De eu acertar dizendo que a hipótese nula pode ser rejeitada? 80%. Tá? Se você diminui o valor de beta, você aumenta o poder do teste. Então, eu tenho uma hipótese. O medicamento não reduz a pressão arterial. Que seria o erro do tipo 1. Concluir que ele reduz. Mas, na verdade, ele não reduz. E por que eu errei? Porque você está pegando uma amostra. Né? Você está pegando uma amostra. Então, você pode errar. Entendeu? Você não está fazendo um teste com toda a população daquela região. Você está pegando uma amostra de dados. E o erro do tipo 2, concluir que ele não funciona, dizer, olha, esse efeito aqui não tem, mas na verdade está tendo um efeito ali. Se você repetisse aquele experimento mais 100 vezes, talvez você identificasse o efeito. Mas naquela amostra você não identificou. Óbvio que o erro do tipo 1 é mais complicado, né? Mais grave, como está se dizendo aí. O erro do tipo 2, ele é grave, mas vai aquela história, né? Você está fazendo, talvez, muitas vezes é uma coisa certa, mas sem saber que está fazendo. Então, se tiver dúvida, falar. Então, existe uma relação entre esses caras, né? Como eu já falei. O poder do teste, que é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula, quando de fato ela é falsa. Ou seja, detectar a probabilidade de você detectar que existe um efeito ali, naquele tratamento, talvez, que você está fazendo. E para aumentar o poder do teste, aí eu posso aumentar o tamanho da amostra, utilizar níveis de significância mais altos. Mas aí você perceba que se você usar um nível de significância muito alto, você pode cair no erro do tipo 1, né? Tentar diminuir a variabilidade dos dados, quanto menor a variância, melhor. E tentar aumentar o tamanho do efeito que a gente vai comentar aí.
Então, existe uma relação inversa. Se eu diminuir o alfa, geralmente eu aumento o beta. Se eu aumentar o beta, e vice-versa. Se eu aumentar o beta, eu vou perder poder do teste. Tá? Se eu diminuir o beta, eu aumento o poder do teste. Mas aí eu vou ter que ajustar e aumentar o alfa. Então eu expliquei esse gráfico na aula passada, né? A gente estudou essa curva normal aqui, ó, relacionado a um alfa de 0,05. Isso quer dizer o quê? Aqui eu estou fazendo uma análise. Quando você vê análise, eu posso ter ela bilateral e unilateral. O que é isso? Lembra, galera, abaixo dessa curva aqui é a área. A integral dessa função aqui é essa área todinha, que vai dar 1. Beleza? Que significa 100%. Se eu disser o que é 5%, 5% é um pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. Por quê? Que em alfa não é 5? Alfa sobre 2 é 0,25. Então, essa área aqui tem 2,5% de toda a área. E aqui também. Então, veja. Isso aqui é o resultado extremo. Né? A probabilidade, lembre, isso aqui é o que é a média, né? Aqui embaixo, ó, as médias. Então a probabilidade do valor aqui, ó, tá em torno, perto da média, né, dos valores centrais, é maior. Quanto mais distante da média eu vou ficando, né? Quanto mais distante da média eu vou ficando, menor essa probabilidade do valor estar ali. Né? Então, quando eu digo que alfa é 0,05 e eu digo que é um problema bilateral, ou seja, eu tenho diferenças. Por exemplo, eu digo que a média é 30%. Então, eu estou dizendo o quê? Aqui tem 30%. A média de evasão é 30%. Tá? Eu estou considerando aqui uma média 30%, fica parecendo até uma proporção, mas eu vou mudar o exemplo. Tá? Eu vou dizer assim, digamos que eu tenho uma média de... Como é que eu cheguei nesse 30%? Vamos ser melhor. Digamos que eu tenha N turmas, né, de um certo curso, espalhado pelo Brasil, vamos falar assim. Então, numa turma evadiram, não concluíram 33% dos alunos. Na outra não concluiu 28%. Na outra não concluiu 38%. Na outra não concluiu 20%. Na outra não concluiu 37%. Na outra não concluiu 24 pessoas. 24%. E assim por diante. Na outra não concluiu 38%. E assim vai. Então eu peguei toda essa média. Eu tenho uma análise dessa histórica aí. E eu tenho essa análise de que 30% é válido desse meu curso. Por isso que eu estou falando 30% aqui. O valor de 30% estaria aqui, né? A média. Então, quando eu digo assim, será que a média é diferente de 30%? O que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando um valor estatístico que eu vou ver onde esse valor vai cair. Se esse valor cair aqui, bem dentro dessa área branca aqui, ó, próximo ao 30%, eu vou dizer o quê? Não, cara, ele é 30%. Mas por quê? Não deu 30% não, deu 33% a média. Você está dizendo que é 30%. Eu disse, não, mas entenda. Deu 33% de uma amostra que eu peguei. Mas, como esse 33%, um desvio padrão e não sei o que, babá, tá aqui dentro dessa área branca, eu não rejeito a hipótese nula. Né? Então, ó, distribuição sobre a hipótese nula. Esse espaço aqui, ó, branco. Eu não rejeito, porque talvez se eu pegar outra amostra, vai dar 28. Se eu pegar outra, vai dar 32. Se eu pegar outra, 29. Se eu pegar outra, vai dar, sei lá, 31. Se eu pegar outra, 27. Quando eu fizer a média, vai realmente estar ali em torno de 30%. Então eu não vou dizer que é diferente. Então quando eu digo que é diferente, eu não sei se é maior ou se é menor. Como eu estou dizendo que meu alfa é 5%, ou seja, a probabilidade
de eu cometer o erro do tipo 1? É 5%? Né? E eu não sei se é maior ou menor a média, eu só estou perguntando se ela é diferente. Então eu tenho que distribuir esses 5% com 2,5 para cá e 2,5 para cá. Agora veja, se eu faço um cálculo e o meu cálculo estatístico dá um valor aqui dentro dessa área aqui, ó, você vai observar o que também? Bem, aqui dentro está muito longe da média proposta pela hipótese nula. Então, eu tenho evidências para rejeitar a hipótese nula. Tá? Aqui, nessa segunda curva, eu tenho o quê? Uma distribuição sobre a hipótese alternativa. Né? Então, beta aqui seria 20%, essa área aqui não vai ter esse problema bilateral, né? Aqui é 20%, esse B é 0,20, logo essa área aqui abaixo da linha verde é 0,80. Então 0,80 é o poder do teste, essa área aqui é o poder do teste. Tá? Então, o que eu preciso entender é que se, e aqui você poderia pensar também, esse curva tanto faz para um lado para o outro, se eu tenho aqui um elemento que eu posso dizer que há evidências de que ele seja rejeitado, né? Ou seja, há evidências que eu posso rejeitar a hipótese nula, essa área aqui, que é a área do poder do teste, que é a área que me diz assim, eu tenho 80, vamos dizer, por cento de chance, que veja, se ele caiu aqui, ele vai estar dentro da área verde, tá? Que está branca, abaixo do verde aqui. Então, eu tenho 80% de probabilidade de dizer que minha hipótese de rejeitar a hipótese nula deve acontecer. Então, perceba, quanto mais extremo, quanto mais, no caso aqui, longe dessa linha vermelha estiver o resultado do valor crítico do teste estatístico, né, que a gente realiza, mais provável, né, que possa rejeitar a hipótese nula e que o poder do teste me garanta que a hipótese nula realmente é falsa. Né? O que você vê aqui de diferente nesse segundo exemplo é simplesmente que eu diminuí o valor do alfa. Ou seja, veja que para eu agora cometer o erro do tipo 1 é mais difícil. Porque o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é eu dizer que o valor crítico estatístico está aqui nessa área, né? Mas na verdade ele não está. Ele era para estar aqui se eu fizesse, vamos dizer, todos os testes, né? outros testes com outras amostras. Eu iria chegar à conclusão que ele estaria aqui e não aqui. Bem, se eu diminuo esse valor, olha o que acontece. Aqui tem 0,5% e aqui tem 0,5%. Se eu chego a dizer que o valor crítico que eu calculo do teste estatístico vai estar aqui nessa região, é porque, assim, né? É mais provável que esteja, porque olha o tamanhozinho da área, né? Dizer que está nessa pequena área aqui é porque muito provavelmente, realmente, eu posso dizer que ele é diferente do valor crítico, do valor médio, né? Então, essa é a análise, essa é a relação dos erros com os valores de alfa e beta, tá? Existe ainda o conceito de tamanho de efeito que eu falei para vocês, que olha, não adianta, pessoal, não é correto. Você simplesmente olhar o valor de P e dizer, existe significativamente um efeito aqui,
eu posso rejeitar a hipótese nula, minha hipótese alternativa é verdadeira e valeu, falou, boy, tô indo. Não. Existe também um conceito de tamanho de efeito. Qual o tamanho do efeito que você acabou de descobrir? Né? Medir o quanto uma intervenção reduziu a evasão escolar, por exemplo. Digamos que eu vou lá e faço uma intervenção, crio um programa, né, psicológico que vai atender todos os alunos, todos os dias, um grupo de alunos, enfim, para trabalhar os alunos para não evadir. Reduziu a evasão de 30%, foi para 20%, foi para 21%, para 22%. Será que essa redução foi real devido a essa intervenção que a gente implementou? Ou será que foi porque eu peguei uma outra amostra e por coincidência, por causa dos dados, né, aquela evasão ali deu 21%. Então, é isso que o tamanho do efeito vai dizer a você, né? Qual foi o tamanho desse efeito? Que às vezes um tamanho de efeito baixo, né, pode levar a dizer assim, ó, é muito provável aí que a questão foi por causa da amostra, né? Então, existe um equilíbrio aí entre tamanho de efeito, P e tudo mais, tá? Valor de P e tamanho da amostra. Então, o tamanho do efeito ele complementa o valor de P, ele é fundamental para o seu planejamento e ele permite que você compare diferentes estudos até, né? Então, existem alguns tamanhos de efeitos mais conhecidos aí. Para cada tipo de teste você normalmente tem um. O Dedecoin é muito utilizado aí para os testes do tipo T que a gente vai comentar hoje ainda. Quando você tem um valor abaixo de 0,2, é um valor muito baixo, é um valor pequeno. Quando você tem um valor aí entre 0,2 e 0,5, na verdade, existe uma outra medida, existe uma medida, 0,5 valor médio, tá, beleza. Mas ali, se você tiver ali um valor moderado, ele é ali entre 0,40 e 0,60, né? Entre 0,20 e 0,40, poderíamos dizer que é um valor ainda baixo, né? Acima de 0,40 começa a ficar moderado, né? De 60 a 80 já passa a ser um valor bom, né? E acima de 80 é grande. Então existe uma fórmula para você calcular isso aí, existem ferramentas que já trazem esses cálculos, né? Se você estiver, por exemplo, usando correlação, que a gente não vai estudar nesse curso, não dá tempo, você usa o coeficiente de determinação, né, que é o R ao quadrado. Na realidade é R ao quadrado aí. Tem também o odds ratio, o risk ratio para dados categóricos, que a gente também não vai estudar aqui, tá? Depender, podemos sim analisar a possibilidade de fazer um estudo desse em um curso a mais, tá? Se tiver quórum. Então, relação com significância, poder da amostra e tamanho da amostra. Veja, o tamanho do efeito vai influenciar o tamanho da amostra e o poder estatístico. Está todo mundo interligado. Efeito pequeno aumenta o tamanho da amostra. O efeito está grande, veja se ele consegue ser detectado até com menos dados. Se você consegue até com uma quantidade de dados menor ter um bom efeito e o valor de P é significativo, perfeito, né? Mas não adianta simplesmente você aumentar muito o valor do tamanho da amostra, porque isso vai fazer com que você diminua o tamanho do efeito. Como é que eu analiso o tamanho do efeito ideal? Vai no seu contexto, vai nos seus estudos, pesquisa. Se você está fazendo isso para um mercado, tenta interpretar no mercado o que é um efeito considerável. Por exemplo, um efeito, por exemplo, de 30% aqui eu acredito que é um efeito bom, alto. Então, né? Não, o efeito aqui tem que ser 80%.
Normalmente, você considerando acima de 50%, você já é um efeito considerável, né? Você tem que analisar na prática, né? Para procurar estudos anteriores, consultar especialistas, né? Fazer um estudo piloto até para analisar o tamanho do efeito. Então, o tamanho do efeito conecta planejamento experimental, análise estatística, interpretação prática. Ignorar o tamanho do efeito pode levar a conclusões irrelevantes, estudos subdimensionados ou superdimensionados. Sempre calcule e interprete o tamanho do efeito. Então, nível de significância correlacionado com a chance do erro do tipo 1. Poder do teste, chance de detectar realmente um efeito real, ou seja, evitar o erro do tipo 2, que é quando você diz que não tem efeito, mas existe um efeito. Tamanho da amostra, que é o número de observações de estudo. Tudo isso está interligado e são primordiais, tá? Então vamos lá. Tamanho da amostra. Eu falei aqui na aula passada, ainda algumas observações, né, que amostras grandes levam a pequenos efeitos tornarem-se significativos. Às vezes você pega uma amostra muito grande, aí o P seu é significativo, mas o efeito é baixo também. Então aí você tem que diminuir o tamanho da amostra para ver se o valor de P continua significativo, né? Agora, em amostras pequenas, você tem risco de não detectar efeitos reais. Então, você pode dizer, tem um efeito aqui baixo, mas é porque a amostra é pequena, né? Então, você tem que fazer o quê? Calcular o tamanho ideal, né? Considere o alfa, o poder do teste e o tamanho esperado, né? Tudo isso é estratégico e pode comprometer sim a sua validade, tá? Planejamento cuidadoso, mas confiabilidade, utilidade dos achados. Isso é uma revisão, tá, gente? A gente sabe que eu sempre falo disso. E como eu disse a vocês, tem um software aqui, o G-Power. Deixa eu mostrar para vocês. O G-Power, né? Onde você pode colocar aqui, ó, por exemplo, em um tipo de diferença de médias de 1, é o mais simples. Então você vai dizer se você está fazendo uma análise de duas caudas, né, bilateral ou unilateral. Aqui você diz, ó, tamanho do efeito, qual o valor do alfa. Estou botando um poder do teste aqui bem alto. Eu mando ele calcular. Ele vai mostrar até aquela figura, né, que eu mostrei para vocês. E ele vai dizer, ó, a sua amostra precisa ter, nesse caso aqui, 54 elementos. Para você ter um alfa, para um alfa de 0.05. Como eu sei a vocês que o poder do teste pode ser 0.80, você pode recalcular isso aqui com 0.80. E ele vai dar aqui esse geral de 34, que é aquele, lembra daquele número mágico, né? A gente fala do teste T abaixo de 30, tal. Veja que ele dá um valor aí aproximado, né? De 34 elementos, né? Para um poder de 80%. Se você, inclusive, diminuir, se você mudar a cauda aqui, ele vai baixar o tamanho da amostra, né? Porque se você pensar direitinho, quando você coloca uma cauda só, veja que ele joga todo os 5% para cá. Então, se antes esse valor aqui era menor, né? Quando eu tenho um problema bilateral, eu tenho, digamos que, uma rigidez maior. Estou sendo mais rigoroso, né? Porque imagina aí, eu já sei que o meu efeito aumentou, vamos dizer, uma média qualquer, né? Ou diminuiu uma média qualquer, né? Então,
Se eu sei que ele aumenta, eu quero saber se ele aumenta significativamente. Então eu joguei todo os 5% aqui, ó. Toda essa área aqui tem 5%. Então veja aqui aquilo que eu falei, ó. Isso aqui é um anormal padrão, né? Só que aqui tá na distribuição T. Aquilo que eu falei, ó. Se o valor tiver acima de um ponto aqui, é 96, né? Vai ser mais ou menos isso. Não, 1,70 aqui, né? Eu vou dizer que atingiu essa área crítica e o meu p-valor vai ser abaixo de 0,05. Porque veja, se o valor crítico, por exemplo, cair aqui em cima, onde está esse pontinho? Se você passar uma linha aqui, essa pequena área aqui vai ser o valor de P. Né? Essa pequena área vai ser o valor de P. E ela, por ela ser menor do que essa área vermelha, a gente pode dizer que ela é significativa. Né? A questão é a seguinte: como eu botei uma cauda, eu estou sendo menos rigoroso. Por isso que ele baixa o tamanho da amostra. Se eu botar duas caudas, eu vou ser mais rigoroso. Porque aqui eu estou verificando se há diferença. Né? Então o valor crítico, o T crítico, vai para 2,03. Né? 2,03, ou seja, estou sendo mais rigoroso. Antes estava aqui, 1,70. Por isso que eu pedi uma amostra maior. Isso para um teste. Se eu botar, por exemplo, um teste de dois grupos independentes, mesmo que seja bilateral, ele vai pedir uma amostra aí de 210 exemplos, né? Podendo aí ser 105 de cada grupo. Eu estou querendo, por exemplo, comparar homens e mulheres quanto à nota da turma, por exemplo. São grupos independentes, né? São dois grupos, a média desses dois grupos. Então, galera, então eu vou aumentar isso aqui, né? Essa amostra aumentou para 210, que agora eu mudei o teste. Se eu mudar o teste aqui para pareado, que seria um teste do tipo: eu tenho um grupo de alunos, os alunos fizeram uma prova, né? E depois eu apliquei um curso para esses alunos e eles fizeram uma outra prova no mesmo nível, coisa do tipo, e eles aumentaram. Então, como o teste pareado, eu já estou entrando no assunto dele, né, de hoje. É um teste que eu já lhe dou mais rigorosidade em si, né? O que é o pareado? Ele não, os grupos, eles são dependentes. É a mesma unidade amostral, ou seja, a galera, os alunos que fizeram a prova vão fazer de novo outra prova. Não, claro, né? Não faria a mesma porque seria enviesado, mas outra prova com o mesmo nível de questões. Inclusive você pode até fazer cruzado, né? Você dá para um grupo de alunos uma prova, para outro grupo de alunos outra prova, e tira a média ali. Na segunda você inverte, né? Aquele que pegou a prova A pega a B e o que pegou a B pega a A, né? Então, mas você vai ter o quê? Uma nota antes e uma nota depois para cada aluno. Isso é pareado, né? Porque eu estou verificando a minha unidade amostral, que é o aluno, é a mesma nos dois momentos, né? É o que a gente chama de amostras repetidas, né? Os alunos se repetem. É diferente de eu pegar e dizer: faça um teste, dê um grupo de provas, dê as provas, a mesma prova. Óbvio, nesse caso tem que ser a mesma prova para os homens e a mesma prova para as mulheres. Aí eu vou comparar o quê? Não é se melhorou antes e depois, eu vou comparar quem é que tem média melhor nesse assunto, o homem ou a mulher. Ou existe diferença? Na verdade a pergunta é: existe diferença entre as notas dos homens e das mulheres? Eu iria fazer um teste desse tipo, né? No caso independente, amostras independentes. Eu já estou adiantando, né? Então tudo aqui vai depender do que você vai fazer.
tá? Qual é o... Para essa disciplina, para esse curso, esse aqui. Então, o teste T. Tá, gente? O teste T vai comparar a média de uma amostra com o valor referência. Beleza? Compara médias entre dois grupos independentes ou compara o antes e depois. Né? É o que a gente chama de teste T pareado. Ou de amostras repetidas, tá? Então, por exemplo, o que é que eu preciso ter? Isso a gente fala bastante depois, mas é ter uma amostra normal, uma distribuição normal, aproximadamente normal. Se eu não conhecer a variância da população, e normalmente com amostras pequenas, não quer dizer que se minha amostra for maior do que essa, eu não possa fazer, tá? Também. Mas aí você pode entrar nos testes de tipo Z que a gente vai ver. Então, o teste T, você vai verificar, por exemplo, se uma média que você tirou... Por exemplo, eu estava outro dia conversando com um colega, e ele tem a média dos alunos dele, né? E tem um desvio padrão dos alunos dele. Ele tem uma escola. E ele queria comparar, isso é real, tá? Com a média de outra escola, que fez dos alunos que fizeram aquela mesma prova. Só que ele não sabe as notas individuais de cada aluno da outra escola. Ele só sabe a média da escola. Ele quer saber, será que a minha média foi maior? Né? É esse tipo de teste aí. Se você for fazer no papel, primeiro você vai dizer quem é a hipótese nula. Né? No caso aqui, eu quero saber se a minha taxa de evasão de um curso é diferente de 30%. Então, a minha hipótese nula é 30%. E quem é a minha hipótese alternativa? A média da população é diferente de 30%. Então, eu vou calcular os meus dados. Né? Aí, digamos que ele disse que a média da amostra deu 0,28, desvio padrão deu 0,05, e eu tenho 20 amostras. 20 elementos, né, na amostra. Considerando o nível de significância 0,05, é só calcular isso aqui. Calcular o valor do teste T, o valor do T estatístico. Você tem esse valor, você tem esse, né, que é o valor que você considera que seja o valor populacional. Você tem o desvio padrão da amostra. Né, lembre que o desvio padrão, ou a variância também populacional, não é conhecida. É o caso desse meu amigo. Ele tem a média da outra escola só. E aqui eu tenho N 20. Né? O valor deu negativo, porque ele é menor, né? E deu menos 1,79. Se você voltar aqui, aqui tem o gráfico. O valor deu isso aqui, ó. Menos 1,79 o valor de T. Ele não caiu na área da distribuição T de student, né? Nessa área aqui. Então, não é significativo. Tá? A curva representa a distribuição T com 19 graus de liberdade, porque a quantidade de graus de liberdade é N-1. Aqui a área vermelha é a área de rejeição. Como o T não está, a gente não rejeita a hipótese nula, então a gente diz que não temos evidências suficientes para dizer que a hipótese nula é falsa, ou para rejeitar a hipótese nula. Não é nem dizer que ela é falsa, melhor dizer que é rejeitar a hipótese nula. Agora perceba, eu tenho outro tipo de problema, eu quero comparar as médias de dois grupos. Por exemplo, homens com mulheres. Então eu não sei quem é maior, eu não sei quem é, eu só quero saber se existe diferença entre as médias. Então eu estou perguntando. A minha hipótese nula é que as médias são iguais. A população de homens tem média igual à população de mulheres. A alternativa é que essas médias são diferentes. Então eu tenho uma média aqui de 33, tenho uma média do outro grupo de 28, com esse desvio padrão, com esse desvio padrão. E eu tive aqui 20 elementos e aqui 25. Um detalhe. Se você tem dois grupos, você pode dizer a mim que esses grupos podem ter quantidades diferentes. Por exemplo, você pode ter mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens. Você pode ter mais alunos de uma escola do que outras, mais alunos do que outra escola. Então, esse teste já, obrigatoriamente, é um teste de amostras independentes. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair uma média pela outra. Essa fórmula está lá no conteúdo didático, tá, gente?
e vai tirar a raiz quadrada do desvio padrão, aqui no caso a variância, pelo valor de n de cada um. Matemática básica. Calculou-se aqui, deu 2,39, se não tiver errado, né? O que é que a gente tem aqui? Que esse t calculado, ele é maior do que um t crítico. Eu posso agora rejeitar a hipótese nula e dizer que esses dois grupos têm médias diferentes, significativamente diferentes, né? Analisando inclusive aqui um intervalo de confiança, o curso A, né, esses dois cursos, né, deu uma média aqui de 33%, né, 0,33, com essa variação aqui. E o curso B de 28% com essa variação. Antes de fazer o teste, se você fizer essa análise aí de gráfica e olhar, por exemplo, aqui, ó, a média do grupo A, isso não é uma certeza, tá, gente? Mas é um indicativo visual do teste T. Eu acho que não... Eita, gente, eu acho que não tá aparecendo não, né? Tô olhando aqui pelo celular, deixa eu tentar de novo. Agora sim. Oxê. Parar. Agora sim. Depois vocês vão aí no minuto... Vai mais ou menos no minuto 45 que eu vou... A partir do minuto 40, né? Que até essa explicação vai estar na gravação, né? Então... Tá ficando fixo, né, cara? Ai, Jesus. Caiu aqui na... Por isso que é bom estar no celular, porque eu não caio. Eu vou o jeito de compartilhar a tela toda. E aqui eu volto. Tá, pessoal? Então, deixa eu vir aqui. Um print. Paint. Ó. De vez em quando eu vou compartilhar tudo. Eu tava mandando compartilhar o... É o jeito. Assim não dá erro. Então, pessoal, aqui, ó, se você observar, isso não é uma certeza, mas é uma indicação que a média do grupo A, ou do curso A, ele está acima do intervalo de confiança do curso B. Isso é um indicativo, tá? E se você perceber, talvez esses dois caras aqui nem se toquem, né? Se você observar, ó, aqui como está com 95%, né? É aproximadamente 3 desvios padrão. Então, 3 desvios padrão, aqui dá 2,4, né? 2,4 dá 30,4. Aqui dá 6 vezes 3, 18.
1,8. Se você tirar aqui 1,8, vai dar 31,2. Então, não sei se vocês entenderam a minha conta, né? Aqui vai o fim do intervalo ser basicamente 30,4, que é essa média mais 3 vezes esse desvio padrão. E esse XA aqui é 31,2, que é essa média menos 3 vezes esse desvio padrão. Provavelmente, esses caras aqui nem se tocam, porque 31,2 é maior do que 30,4. Esse 31,2, esse valor aqui, 31,4 aqui, eles nem se tocam. Isso é uma indicação de que há diferença significativa aqui, beleza? Tiago, de onde vem esse 3 vezes o desvio padrão? Lembra da distribuição normal, né? Vai lá na distribuição normal, lembra dela, né? Média. Se eu calcular aqui 3 vezes o desvio padrão, essa aqui a distribuição tem, mas é parecida. Você vai ter lá aqui em torno de, lembra, 94, 95%. Eu arredondei aqui a análise, né? Então aqui a comparação dos grupos bilateral são diferentes, né? Veja que o valor de T calculado, né, que foi calculado, foi 2,39. 2,39 é aqui, ó. E o T crítico era 2,02. Então, o valor de... Se eu perguntar assim, qual é o valor P aqui, Tiago? Como é que é o seu valor P? Veja, até aqui é 2,5, até aqui é 2,5. Se ele caísse no 2,02, o valor de P seria 0,25. Como é menor do que 0,05, teria sido rejeitado, né? Aqui, lembra, essa ala aqui dei 2,5%, né? Aqui, o valor de P é o valor dessa área aqui, ó. Até a linha azul, tracejando. Tá? Testes T para amostras dependentes. Amostra dependente, pessoal, você vai verificar se há o quê? Momentos, tempo, é temporal. É aquela pesquisa longitudinal, né? Normalmente você está fazendo ali momentos, né? Como é que eu estava nesse momento, depois eu apliquei, como é que eu estou agora. Perceba que a unidade amostral, as amostras em si, as unidades da amostra são as mesmas. Por isso que se diz dependentes, pareadas. Por isso que esse é um teste mais robusto, porque a amostra é a mesma, né? Pode ser a mesma pessoa. Se eu estiver falando de software, pode ser o mesmo software, né? Que eu estou, por exemplo, mudando um algoritmo para realizar um procedimento naquele software. É o mesmo software. Eu diminuí o tempo, por exemplo, né? Uma técnica lá qualquer. Então, houve mudança nessa intervenção, a evasão reduziu após as medidas, né, administrativas. Então, a minha hipótese, eu posso aqui, nesse caso, eu estou usando uma análise unilateral, que eu vou dizer o seguinte, olha, eu fiz aqui na verdade, ele fez a média um detalhe importante, tá? Neste caso aqui, o que a gente analisa é a diferença. Por exemplo, a diferença média de um momento para o outro momento. Essa diferença é igual a zero? Ou menor ou igual a zero? Por quê? Se for igual a zero é porque não há diferença entre os dois, né? Os dois momentos. Nesse caso aqui eu estou perguntando se é menor, porque provavelmente eu estou querendo saber se a evasão reduziu, né? Por isso que eu estou perguntando se é menor, se a evasão é menor agora. Se eu, por exemplo, se eu tinha uma evasão de 30 e a evasão, desculpa, se eu tive uma evasão aqui, minha nova evasão foi de 21% e minha evasão era de 30%, será que é significativa? Ou seja, 21 menos 30 é menor do que zero. Então essa diferença, ela é menor do que zero realmente, ou foi por causa das minhas amostras que deu menor do que zero? Talvez se eu fizer de novo vai dar maior do que zero, né? Claro, 21 para 30 aparentemente parece haver diferença,
Isso vai depender muito de quê? Do tamanho da amostra, do desvio padrão. Imagina aí um desvio padrão de 21% e um desvio padrão de 15%. Muito alto, né? Muito alto. Então, você faz uns cálculos aqui, simples, calcula a diferença aqui média. 0,07 é a diferença média, pessoal. A média, um menos o outro, em cada momento. Deu 7%. Calculo também a diferença aqui, média do desvio padrão médio. Né? Veja, eu não vou analisar aqui como eu analiso no independente. Cada média e cada desvio padrão de cada grupo. Não. Aqui eu vou verificar apenas a distribuição das diferenças entre um e outro. Porque lembre, é a mesma unidade amostral. Então eu quero saber qual foi o meu QI antes e depois do curso. Cada que é o ponto é o mesmo. É pareado. Então eu analiso a diferença, os resultados da diferença mesmo. Aí eu aqui, ó, boto tudo na continha, deu 3,91. T elevado indica que a ação teve efeito. Né? Aqui está um exemplo. 35%, 28%, mesmo caso do outro. A média de evasão caiu aqui, né? Com um P considerado 0,05. Lembra, se eu diminuir o valor desse P, é muito provável que eu vou deixar um teste mais rigoroso. É mais difícil de acontecer o erro do tipo 1, porém mais fácil de acontecer o erro do tipo 2. Então eu posso estar aqui nesse caso dizer que a diferença é estatisticamente significativa. Olha o valor onde deu, né? Essa figurinha sempre vai lhe dar o valor crítico aqui, ó, que é esse valor aqui, é 1,73. O T calculado deu 3,91. Logo, o valor do P aqui vai dar bem pequeno. Então, isso para uma região crítica desse valor é 0,05. Perceba que esse cálculo aqui do T, que deu 3,91, ele depende desses valores aqui, né? Da diferença média, do desvio padrão médio, valor de N. Então você pode ter teste tipo T para uma amostra, para duas amostras independentes e para amostras pareadas. Então, aí vai lhe ajudar a tomar decisões baseadas em dados, né? Comece a rodar esse bicho agora nos seus testes, né? Nos seus experimentos reais. Galera, teste do tipo Z, introdução ao teste Z. Aqui não muda muita coisa, tá? Eu não vou repetir, é porque não muda muita coisa. E o teste Z você já conhece, é normal padrão Z. Mas você só utiliza ela quando você conhece a variância populacional ou quando você tem uma amostra muito grande. Por quê? Se você tiver uma amostra muito grande, a variância dessa amostra muito grande provavelmente vai ser muito próxima da variância populacional. Então a estatística de teste segue a distribuição normal. Lembrando, você tem que ter uma distribuição normal. E se a minha distribuição não for normal, vamos trabalhar isso já, mas tem que ter uma distribuição normal a princípio. Então a gente vai sempre utilizar os valores críticos da tabela Z para tomar decisões. Preste atenção. Isso aqui é uma distribuição T de student, tá? Então esses valores críticos aqui, ó, T crítico 1,73, o software aqui alcançou e já deixou marcadinho para mim, para a gente analisar, mas é um valor que vai ser diferente na distribuição Z. A distribuição Z é aquela distribuição Z normal padrão que a gente estudou aí aulas atrás, que é parecida, mas é diferente do T. Tá? Então a gente utiliza valores críticos da tabela Z padrão. Lembrando, esse curso aqui é aplicado, vocês não vão precisar fazer cálculo, vocês vão usar a ferramenta para isso. Então, do mesmo jeito que no teste T, você pode ter para uma amostra. A diferença são essas premissas, né? O que você vai fazer é a mesma coisa, né? Praticamente aqui é a mesma coisa, só que você vai analisar os valores de Z, tá? Você vai calcular do mesmo jeito. Nesse caso aqui a amostra, o teste foi unilateral. Por quê? Porque ele está verificando se
a hipótese nula é menor ou igual a 30, ou seja, se ela é menor ou igual a 30%, eu só vou considerar daqui para lá, né? Se ela estiver dentro dessa área aqui. Essa aqui é a região onde a gente diz que é a região onde a hipótese nula não pode ser rejeitada. O Z crítico deu 1,645. Não, peraí, deixa eu ver se esse é o mesmo exemplo, gente. Ah, não, desculpa, deu 2,12. Né? O valor crítico é que é 1,645. O valor calculado, o Z calculado, que deu 2,12. Como ele está aqui, né? Depois, considera-se que o p-value aqui vai ser menor do que 0,05. Portanto, vocês entendem interpretar esse gráfico aí, tá, gente? Então, tenho evidências para rejeitar a hipótese nula. E a taxa média da evasão é significativamente maior do que 30%. Aqui foi a análise de uma amostra, né? Eu disse que a minha amostra deu 33%, com um desvio padrão de 0,1. Se não tiver errado os cálculos aqui. Veja aqui que eu tinha 50 elementos, né? Como eu aumento o tamanho da amostra, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Teste Z, ó. Eita, mas aqui não tem correlação. Ele não coloca, porque é pouco usado. Geralmente a gente usa mais o teste T. Se a gente fosse considerar o teste T, aqui foi unilateral. Considerando isso aqui, como eu já tinha 50 elementos, né? Eu considerei o teste Z, porque a tabela do teste Z é diferente. Por quê? Porque a tabela do teste Z vai seguir essa distribuição aqui, né? O que é que a tabela vai dizer, gente? Vai dizer que para cada valorzinho desse aqui, ó, 1,645 aqui, qual é a área que eu tenho daqui para cá? É isso que a tabela vai dizer. 1,645 aqui é diferente de 1,645 aqui, dessa área, tá? Veja que 1,645 aqui, ó, ele é maior do que 5%. Vai dar mais ou menos aqui, né? Vai dar uns 7 a 8%. Já aqui não, né? No Z, 1,645 é o meu Z crítico, né? Da mesma forma, gente, para amostras independentes, se você não entendeu a diferença de independência para dependente, só falar. Né? Nesse caso aqui foi bilateral. Também da mesma forma para amostras dependentes. Vai fazer um cálculozinho e vai fazer essa mesma análise. Nesse caso aqui, ó, não foi significativo, não há evidências. Porque o valor calculado pela fórmula deu 1,40. Né? Então, normalmente eu posso utilizar esse teste Z baseado aí em amostras grandes. Né? Porque a ideia de amostras grandes é porque a gente pode partir do princípio do teorema do central do limite, de que eu vou ter uma distribuição ali que vai tender à normalidade. Mas, o que é a amostra grande? Né? 31 é grande, 30 não é? 32 é grande, 30 não é? Então você não pode ter... Então, esse princípio. O ideal é que, para você deixar o seu experimento robusto, apresente a distribuição, faça análise, né? Se a distribuição, mesmo sendo grande, tendo 300 elementos, você não tem uma distribuição normal, não aplique. A recomendação é não aplique. Né? Aí é onde está aquela história. Né? Ah,
Se eu for aplicar o que? A gente vai discutir agora com os pressupostos. Mas aí você pode aplicar um teste não paramétrico, mas um teste não paramétrico desconsidera a questão da média, a questão do desvio padrão. É um teste menos robusto, né? Então você pode dizer, como é uma coisa rápida, você pode aplicar os dois. Muita gente faz isso, aplica o teste T, mesmo que a distribuição não seja normal, mas isso dá viés a dizer que ela não tem uma robustez naquele teste. E aí aplica o teste não paramétrico e mostra que os dois foram significativos, né? Mas há formas melhores de fazer isso também. Você pode fazer um bootstrap, né, que é o que eu recomendo. Então, antes de qualquer teste de hipótese desse, o que é que você precisa? Verificar as premissas, os pressupostos, né? Porque se você tiver resultados inválidos, as suas conclusões podem ser enganosas, né? E você também pode aplicar testes inadequados. Gente, aqui a gente só está falando de 3 testes. Teste de médias para uma amostra, para 2 amostras, sendo pareadas ou independentes, ou dependentes ou independentes, os grupos de amostra, né? Mas vocês não me perguntaram, e se eu tiver 3 grupos? Só falei de 2 grupos, 1 ou 2 grupos. Se eu tiver 3 grupos, né? Se eu tiver 3 grupos assim, por exemplo, eu quero comparar 3 categorias, por exemplo, eu quero comparar homens solteiros, homens casados e homens solteiros que nunca foram casados, casados e divorciados, por exemplo. Eu quero comparar esses 3 grupos aí e saber o nível de felicidade dessa galera, né? Enfim, não sei, qualquer coisa, né? O nível de a capacitação dessa galera. São 3 grupos. Veja que aqueles testes lá não dariam aqui. Alguém ainda poderia dizer assim, não, Tiago, eu comparo o grupo A com o grupo B, depois o grupo B com o grupo C e o grupo A com o grupo C, e aí eu vou dar 3 resultados dizendo, eu digo, mas aí você vai comparar A com B desconsiderando C, né? Você não vai poder dizer, por exemplo, se A ganhar de B e A ganhar de C, você não vai poder dizer que A ganha de B e de C. Você pode até dizer que fez um teste, A ganhou de B e A ganhou de C, mas você não pode dizer que ele ganha de B e de C. Conjuntamente, ele é significativamente mais feliz, por exemplo, essa galera aí do grupo A. Então, para isso existem outros testes. Nesse caso é a nossa análise de variância, a ANOVA. Aí você vai ter a ANOVA para amostras repetidas. Aí você vai ter a ANOVA de um fator, né? Enfim, é um fator que seria o nível de felicidade, né? Você pode ter a ANOVA de 2 fatores. Aí galera, é outro curso. Tá? Aí a gente pode pensar aí em um segundo módulo, sim, é possível, tá? É possível, onde a gente estudaria testes não paramétricos, ou pelo menos a aplicação desses testes não paramétricos, correlação, que é outra coisa, teste quadrado, assuntos que não vão estar nesse curso aqui, tá? Regressão, até Information Value, que é uma técnica interessante, e talvez até teste de proporção, se não der tempo aqui, tá? Eu só comento aqui que se você não tem, por exemplo, esses pressupostos, né, variável quantitativa e contínua, as amostras são aleatórias, elas são amostras independentes, claro, quando são 2 amostras, né? Quando eu quero dizer amostras independentes, eu não estou falando aqui de grupos, são coisas diferentes. Uma coisa são grupos que são independentes, ou grupos que são pareados, dependentes. Outra coisa, a própria amostra é independente, ou seja, a nota que, por exemplo, um aluno vai tirar na prova é independente da nota do outro aluno. Eles não podem ser correlacionados, né? Aquele aluno ali, quando tira nota boa, o outro tira também. Isso aí não pode existir. Normalmente,
essas variáveis aleatórias, né, não vai existir isso. População com distribuição normal, né, principalmente se n for menor do que 30. Né, se n for menor do que 30, você nem usa o teste Z, mesmo que tenha distribuição normal. Aí um assunto muito importante, que é a homogeneidade de variância, que a gente chama de homossedasticidade. Né? E eu também não conheço a variável populacional. Caso alguma dessas premissas, né, aí esses pré-requisitos não sejam aceitos, esses pressupostos, você tem outras alternativas. Né? Por exemplo, se você não tem normalidade, você pode usar o teste Mann-Whitney ou o teste de Wilcoxon, que são testes não paramétricos. Tá? Não vamos abordar aqui. E tem também o teste T de Welch, que é se você não tem as variâncias aqui iguais. Tá? Para Z, basicamente a mesma coisa. Tá? Esse n maior do que 30 aí, tá? Agora, no caso aqui, se você tem um n maior do que 30, você pode partir do teorema central do limite, né? E, baseado no teorema central do limite, meu n é 60, e levar a esse teste do tipo Z, né? Baseado nesse teorema. Você não faria isso o teste tipo T. Alguns pressupostos aqui de teste eu deixei, tinha tirado isso do teste Z, mas eu não vou falar do teste Z aqui, tá? Aqui eu tinha colocado. Não, do teste Z de proporção, né? Não vou falar. Aqui um resumozinho dessa tabela de testes. Então, antes de tudo, verifique se essas premissas podem comprometer a interpretação dos resultados. Né? Então, cada teste possui requisitos específicos, existe teste para verificar a premissa, há alternativas quando as premissas não são atendidas. Né? Então, é aquilo que a gente falou. Se você não atende a várias alternativas, uma delas, né, por exemplo, a mais comum, né, você não vai ter problema com variável quantitativa, contínua, amostras aleatórias independentes, aí sempre você vai ter que ter. As duas coisas são a probabilidade, distribuição é normal e homossedasticidade, ou seja, homogeneidade de variância. Existe teste para isso. Teste de distribuição normal você já conhece, pelo menos a ideia qual é. E se você não tiver uma distribuição normal, você pode partir para um teste não paramétrico. Você pode utilizar o teorema central do limite, né, onde você vai dizer que as amostras vai tender, a partir do momento que você aumenta o tamanho das amostras, a média das amostras vão tender a uma normalidade. Mas se você tem uma base, um tamanho baixo, né, o mais interessante até, o que eu recomendo, é você fazer uma análise bootstrap. Né? Você vai tirando pequenas quantidades dessas amostras e calculando a média daquilo ali. E repondo essas amostras para o conjunto de dados. Tá? Você tem lá um elemento, você tem 60, um n tamanho 60, por exemplo. Então você vai lá e diz assim, eu vou tirar aqui 20 elementos e vou calcular uma média. Vou tirar mais 20, vou botar de volta esses 20, vou calcular outra média. E vou fazer isso 100 vezes. E vou pegar essas médias e trabalhar com essas médias. Essas médias, né, vão sim, baseado no teorema central do limite, entender uma distribuição normal. E aí você corrige. Se você não quiser sair do teste paramétrico, né? Se você não quiser partir para um teste não paramétrico. E se você não tiver homogeneidade de variância, existem testes para isso, você aplica o teste T de Welch. Tá? Aqui é a mesma coisa, a única diferença é que se você não tem normalidade, né, você não deve aplicar o teste Z, principalmente se a amostra é pequena. Né? Use o teste T. Aqui é para proporção, para mim eu teria tirado essa parte. Eu vou falar
no outro assunto, que seria a parte de testes de análises proporcionais. Aí eu junto com teste quadrado e depois ter análise de aderência e independência, enfim. É outro assunto que não cabe, né, a gente. Mas o teste de Z de proporção, talvez dê aí, na última aula eu faça um comentário só para finalizar o curso. Então, antes de aplicar testes paramétricos como o teste T e o teste Z, a gente tem que verificar a normalidade. Então, você tem testes de normalidade. São mais robustos do que você simplesmente analisar um gráfico. Shapiro-Wilk é um exemplo, como Ogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Então, todos esses são testes de normalidade. O Shapiro-Wilk é o mais conhecido, principalmente porque normalmente o tamanho das nossas amostras não são grandes. Hoje em dia, dependendo do que você está fazendo, né, a quantidade de dados que você tem na internet é grande, isso aí passou a deixar de ser uma realidade. Então, se a normalidade não é atendida, você pode utilizar testes não paramétricos, ou poderia até adicionar aqui, partir para o teorema central do limite, utilizando também o bootstrapping, que é você resgatar lá os elementos, né, e fazer médias de aquilo ali. Então, tem alguns testes recomendados para você verificar a homossedasticidade da variância. Eu vou explicar o que é. O teste Lavene normalmente é o mais robusto, mais utilizado. E, uma vez usando o teste Lavene, se você não tiver a sua homossedasticidade aprovada, você tem que usar o teste T de Welch, tá? Ao invés do teste T tradicional. Ou considerar testes não paramétricos que desconsideram a média, né? Então, alguns testes de normalidade são o Shapiro-Wilk, como o Ogorov-Smirnov e Anderson-Darling. Existem aqui estudos para dizer em qual deles você utilizar. Em geral, o que mais usado aqui é o Shapiro-Wilk. Teste Lavene para verificar se você tem homogeneidade. Essa amostra aleatória independente é uma condição. O tamanho mínimo amostral também é uma condição para você ter uma aproximação pela normal. Tá? Então, ou você parte para testes não paramétricos, se você não tiver isso aí, ou você, a depender, corrige aí com um teste de Welch, caso você não tenha homossedasticidade. Aqui eu vou falar o que é uma distribuição normal, né? Você já conhece, né, que é uma distribuição normal. Essa parte aqui, ó, é uma análise. Eu acho que está até repetido alguns slides. Depois eu tenho que ajustar, melhorar esses slides. Aqui é uma análise descritiva. Normalmente, numa distribuição normal, eu tenho média, mediana e moda bem semelhantes. Eu tenho uma assimetria próximo de 0 e a curtose próximo de 3. Então, meu celular está querendo descarregar, mas 10% ainda cabe. Só um momento. Deixa eu jogar a bateria aqui pro... Beleza? Então você vê, ó, aqui você tem uma distribuição normal, uma assimetria aqui próximo de 0, né? A curtose aqui também próximo, porque está uma curva ajustada. Aqui você já não tem, né, uma simetria alta, uma curtose alta. Olhando a olho nu, né, galera? Aqui você também não tem, ó, curtose, né, que é aquele espalhamento, os dados muito espalhados, quase que uniformes, né? Aqui você já tem aquela distribuição que é muito afinada, né? Mas você poderia aqui dizer também uma distribuição que tem aproximadamente a distribuição normal. Perceba que não é perfeitamente normal, né? Essa não é a ideia. Então, essa é uma análise também de normalidade através de um histograma. Você, quando pede para o software traçar aqui uma densidade, né, você vê uma tendência de normalidade. Um box plot, a distribuição também dá. Ó, você vê que os dados, eles estão aqui, a mediana, né, a quantidade de elementos daqui até aqui está muito parecida com essa, né, assim, desculpa, a quantidade é a mesma que a mediana, mas aqui, daqui para cá, mas veja, a distribuição dos dados, né, você não vê um lado muito mais disperso do que o outro. Você vê uma simetria aqui na distribuição dos dados. Pessoal, vocês têm que compreender
que isso aqui e isso aqui conseguem dizer coisas semelhantes, né? Então, muitas vezes você tratar os dados, analisar dados de uma distribuição normal, você botando esses dois gráficos, você interpreta isso aqui e diz, isso aqui eu tenho simetria aqui, ó. Tem uma simetria. E aqui eu também consigo ver uma simetria, né? Boxplot me ajuda a ver que eu tenho um outlier aqui, ó. Basicamente esse cara aqui, ó. Próximo de 60, tá vendo? Tem uns outliers aqui. E esse gráfico aqui é o gráfico que é o quantile, né? Ele vai verificar esse alinhamento. Quanto você traçar esse gráfico aqui em um conjunto de dados de uma variável aleatória, você vai perceber que se esses dados estão muito acima dessa reta aqui, ele tende a uma distribuição normal também, né? E por fim, um Shapiro-Wilk. Este é um teste de Shapiro-Wilk, o resultado de um teste de Shapiro-Wilk, né? Quando você vê aqui a estatística do teste, quase 1, e aí você diz aqui, ó, que o valor de P deu muito acima de 0,05. Porque veja, qual é a hipótese nula aí do teste de normalidade? A hipótese nula é de que os dados são normais. Então, para eu rejeitar essa hipótese nula e dizer que os dados não são normais, não tendo a normalidade, eu teria que ter um P aí abaixo de 0,05, né, e dizer assim, ó, baseado no valor de P, tal, podemos ter evidência de que esses dados não têm a distribuição normal. Mas o valor de P deu 65%. Então, baseado na probabilidade, baseado na condição, valor de P, de que a hipótese nula é verdadeira, qual a probabilidade de eu obter um valor fizer uma outra amostra, né, extremo da hipótese nula, né? Ou seja, errar isso aí, muito extremo do que eu já calculei. 65% de chance deu, considerando que na verdade a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de eu fazer uma outra amostragem e calcular de novo com a outra amostragem a normalidade daqueles dados é 65%, ou seja, muito alta, né? Então eu não posso dizer que ali eu não tenho uma distribuição não normal, mas que tende à normalidade. Então, ou seja, muito alta dizer assim, ó, probabilidade dado que realmente a distribuição, que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, dado que eu tenho uma distribuição normal ali. Qual é a probabilidade de eu fazer uma outra amostra e conseguir ali um resultado muito diferente de uma distribuição não normal, digamos assim. 65%. Então, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Tá? Eu sei que olhando para números é simples, pessoal. É só você dizer. Segue uma distribuição normal ou não segue uma distribuição? Isso é o que eu acabei de dizer, né? Mas é importante que vocês saibam identificar. Os dois testes mais usados, esses dois aqui, tá? A amostra pequena aí você usa o Shapiro-Wilk. Maior você usa o Kolmogorov-Smirnov. Aqui é o exemplo do teste T, do teste Shapiro-Wilk. Então os dados são compatíveis com normalidade. Tá? Não rejeita a hipótese nula. Dados normais. Valor de IP igual a 0,01. Rejeita a hipótese nula. Dados não são normais. Aqui algumas informações extras, tá? Eu não falei aqui de ANOVA nem de correlação de Pearson, mas são alguns. Não faz nem muito sentido aqui, porque o teste Mann-Whitney poderia ser também o teste Wilcoxon, depender se é um teste de student, pareado ou não pareado. Aqui é quando eu tenho mais de duas médias, e aqui é quando eu quero ver correlação. Bem, se a gente fosse estudar um novo módulo,
A gente só ia estudar teste, né? Eu digo logo, a gente iria estudar uma nova, provavelmente, um teste aqui quadrado, teste de proporção. O teste de proporção eu vou tentar botar nesse ainda, se der tempo. Tem mais uma aula, pode ser que dê tempo. Mas seria teste aqui quadrado, uma nova, os mais importantes também, né? Quadrado de independência e aderência, teste ANOVA de medidas repetidas, a correlação, regressão e testes não paramétricos, mas não entrando em detalhes dos testes não paramétricos. Então, analise tudo. Faça uma análise descritiva, gráfica, faça os testes formais. Cuidado com amostra grande, porque ela normalmente tende a botar o valor de P para baixo. E amostras pequenas tendem a não detectar os desvios, né? Isso, inclusive, também para o teste de normalidade. Você pode ter um teste de normalidade, a amostra muito grande, o P vai ser baixo, mas porque aí você pode partir do princípio do teorema central do limite, né? Que realmente os dados tendem à normalidade. E escolha o teste estatístico conforme a normalidade. Agora, quanto à homossedasticidade, o que é isso? Para a gente concluir, tá? Você tem dois grupos, ou mais, né? E as variâncias que não são iguais. Essa premissa também é importante. Teste de student para duas amostras independentes. Por exemplo, aqui eu estou com 3 grupos, tá? Se eu tiver 3 grupos, eu vou para a ANOVA, que a gente não vai falar aqui, mas também vale a mesma coisa. Então, quando essas variâncias são significativamente diferentes, vamos considerar só duas, imagine que eu tenho 2 grupos, a gente não tem homossedasticidade, a gente tem heterossedasticidade, e a gente não pode usar o teste do tipo T para uma amostra, teste do tipo T para duas amostras independentes, nem para duas amostras dependentes, tá? E aí a gente tem que fazer um teste de Lavene, antes de tudo, para verificar isso aí. Caso aconteça, partir para os testes paramétricos, ou, se a amostra for grande, partir para testes para uma transformação para o Bootstrap e utilizar o conceito do teorema central do limite, tá bom? Então, caso essa premissa não seja atendida, você tem resultados podem ser inválidos, pode recorrer-se a versões adaptadas ou a testes de uns parâmetros. As versões adaptadas poderia ser, por exemplo, no caso do teste de homossedasticidade, se você não tem variâncias iguais, você pode usar o teste de T de Student com o teste de Welt, teste T de Welt, ao invés do T de Student, certo? Teste T de Welt. Mas para isso você tem que ter uma distribuição normal. Cuidado para não confundir. Minha distribuição é normal e eu vou para teste de um paramétrico porque eu não tenho homossedasticidade. Não. Uso o teste T de Welt. Se o sistema não é normal, né? E tem a nova de Welt também. Agora, se você não tem a distribuição normal, aí você vai para o não paramétrico ou você transforma isso aí num conjunto de dados de amostras, né? Várias amostras repetidas. Então, por exemplo, eu tenho aí uma hipótese de que todas as populações são iguais, é a minha hipótese nula, e que pelo menos uma delas é diferente. Então, o teste mais usado é o teste de Lavene, que normalmente é usado e normalmente é para distribuições não normais, né? Tem também o teste de Bartlett, eu nunca utilizei. Muito sensível à normalidade, ou seja, normalmente se você tem 10, aí você tem uma diferença boa, né? Se a ferramenta que você estiver utilizando calcular isso aí. Eu não lembro se o Jasper Jamove tem esse teste, tá? E nem um Brawl Force, esse nunca usei. Em geral é o teste de Lavene, desculpa, gente. Aqui eu tenho 3 grupos. Aparentemente você olha e vê que essas amostras têm variância, esses grupos têm variâncias diferentes, galera.
Veja, ao espalhamento, por exemplo, esse cara aqui, aparentemente esse cara aqui tem uma distribuição normal. Ah, não sei, pode até ser que não. Mas veja, os dados acima dele estão bem distribuídos aqui, igual a esse. Esse cara aqui, ó, já aparentemente nem tem uma... Esse não tem uma distribuição normal. Né? É totalmente assimétrica, aqui os dados muito concentrados aqui nos valores maiores. Né? É provavelmente uma distribuição que faz isso aqui, assim, né? Ela cresce. A cauda é mais para a esquerda. Então, se você fizesse um teste de Levene aqui, vai se rejeitar a hipótese. Ele fez um teste, deu 2,89, a estatística de Levene, e o valor de P deu 0,044, ou seja, abaixo de 0,05. Então, rejeita-se a hipótese nula, que é o que é a hipótese nula? É que os dados têm a mesma variância. Rejeita-se. E aí, como eu rejeito, eu digo que eu tenho evidências para dizer que os dados não têm a mesma variância. Então, eu tenho que usar o teste T de Welt. Ou testes não paramétricos equivalentes, caso eu também não tenha distribuição normal. Tá? Então, teste de Student para 2 amostras, a nova que a gente não viu para 3. Teste de Welt se eu tiver variâncias diferentes. A nova de Welt ou Kruskal-Wallis, tá? Variâncias diferentes. Então, para concluir, teste a normalidade antes de avaliar. Use Levene a homoceidade. Use Levene se houver dúvidas sobre a normalidade. Combine análise descritiva, visual, box plot, teste de hipótese, tudo isso junto, para você deixar seu experimento mais robusto. Se as premissas forem violadas, escolha testes alternativos robustos. Né? Por exemplo, você pode se manter aí no teste paramétrico usando o teorema central do limite ou Bootstrap. Se você tiver grandes amostras. Né? Pequenas diferenças de variâncias podem não ser relevantes na prática, porque você, tendo uma grande amostra, você vai ter uma variância próxima do... Então, vamos dar uma olhadinha aqui só no... Deixa eu ver aqui uma coisa. Uma olhadinha aqui no... Deixa eu só... Estou gravando de novo. Ó, imagine que você está aqui no JASP. Deixa eu pegar esses dados aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Excel, filtros. Ah, esse aqui é só o sim, né? Não, não é esse sim não. Eu quero pegar só o quem não. Vou fazer o seguinte, eu vou botar para quem foi reprovado, eu vou criar um valor aleatório entre aqui 0 e 50, não, 0 e 70, epa, 0 e 69, certo? Aí agora eu vou criar um valor aqui, fazer com filtro não. Ele pegou para todo mundo. Vou classificar aqui pelo TE. E aqui está entre 0 e 69. Beleza. Só para... E os que não evadiram, eu vou botar aqui de 50, entre 50 e 100. Eita, ele... Não, deixa eu fazer esse. Aí aqui eu vou dar um Ctrl C, que está como tabela. Pronto. Agora aqui eu vou botar entre 50 e 100. Dar um Ctrl C, que aí eu aumentei, né, a média. Opa, deixa eu ver se está certo isso.
E o aleatório entre 50 e 100. Agora sim. Veja que a média dá 75 aqui. E a média de quem foi reprovado tá dando 34. Com certeza significativa, né? Então, mas o que é que eu vou analisar? Eu vou botar aqui uma média, né? Esses dados fictícios. Deixa eu ver se eu consigo jogar eles para cá. Se não travar. Só vou mostrar a vocês, né, onde é aqui, mas a ideia principal é vocês entenderem os testes, né, gente? O uso da ferramenta é só para apresentar a vocês, mas aí a prática mesmo, testando, aí pesquisando, né, vocês vão evoluindo nisso. Se ela não travar, eu vou tentar abrir o Jamove aqui. Usar as duas ferramentas, né, pessoal? Porque às vezes uma tem uma função que a outra não tem. E ó, tá querendo travar. Não tem nada não. Vamos ver se eu... o Jamove abriu. Se eu ver se eu consigo aqui colocar num bloco de notas aqui, fica mais fácil, porque eu tenho que tirar esse esses vírgulas, tá? Vírgula eu tenho que trocar por ponto. Não sei se eu consigo aqui no JASP. Poderia abrir ali, tá, gente? Eita, eu fiz errado de novo. Aqui pega. Eu tenho uma opção aqui, vou apagar essa linha. E eu tenho aqui, ó, as opções de teste e texto no Jamove. O Jasper está travando, porque eu fiz errado. Vou abrir normal lá. Eu vou salvar esse arquivo do bloco de notas aqui. Tá em downloads. Ver se ele vai. Pronto, perfeito. Então, eu posso vir aqui no teste T, ó. Teste T de uma amostra. Então, o que é que eu vou testar? Eu quero saber, por exemplo, se a minha média, né? Eu vou jogar ela para cá. Primeira coisa, se essa média tem uma distribuição normal, né? Então, eu começo a analisar isso aqui, ó. Vou arrastar para cá. Então, eu posso começar a verificar o quê? As análises descritivas dela, né? Qual é a minha média? Minha média é 47, tal. Ah, deixa eu ver aqui uma plotagem da intervalo de confiança, né? Eu não gostei muito desse aqui, beleza, eu retiro. Deixa eu ver aqui, no caso eu vou usar bar plot. Deixa eu ver se ele tem mais alguns. Eu posso, claro, vir aqui no descriptives, né? Olhar a minha média e olhar aqui em basic plots, olhar, por exemplo, a distribuição, né? Ó, botar um display. Eu já estou vendo que não tem uma distribuição normal, né?
Aí eu posso olhar o kickplots, né? Como eu disse a vocês, ó, não tem uma distribuição normal, cara. Os pontos não estão sobre a reta, né? Você já está analisando aqui. Posso continuar aqui no Blockspot e já perceber também que não tem uma distribuição normal, tá meio que quase uniforme, né? Posso jogar aqui o label pra ver, não, label não, o jitter, não, ele não tem outra opção que tem no Jamove. Posso jogar aqui também um scatterplot, ó, vou analisando meus dados e estou vendo aqui uma análise descritiva. Deixa eu tirar esse, já tirou. Já estou vendo que não tem uma distribuição normal, né? Claro que você aqui vai brincando e testando tudo isso. Aqui eu volto para meu resultado de um sample. Eu não, teoricamente eu não deveria usar uma... tá aqui embaixo, ó, Statistic Descripts. Esse foi o que eu fiz, né? Só um detalhe, né, gente? O uso da ferramenta, né? Você clica, como eu abri o Descript Statistics aqui, ó, ele fica aqui em cima e fica aqui embaixo, né? Então, se eu fizer um teste de normalidade, você já percebe que, cadê o teste? Tá aqui, né? Ó, desvio de normalidade, né? Aqui, como ele botou acima de 5.000, aí ele entra naquele naquela ideia, né, se eu diminuir aqui porque o teste não calcula, naquela ideia do teorema do central do limite, né? Aqui ele não vai aplicar, ó, ele calculou o decoy pra gente, ele não vai aplicar aqui o bootstrap, você teria que fazer na mão, né? Mas se eu quiser, o que é que ele está testando aqui, né, gente? Você está vendo que a média está significativa, né? Porque eu estou verificando se ela é diferente de zero. De fato, ela é diferente de zero, por isso que está significativa. Mas eu posso perguntar, será que ela é diferente de 50? Mas não quero saber diferente, eu quero saber se ela é maior do que 50. Menor do que 50. Né? Tá dando aqui que sim. Olha que interessante, tá, galera? Aqui, ó. A tua média tá 47,39. Eu estou perguntando, será que minha média ela é menor do que 50? Eu botei o valor 50 aqui, né, e testei. Não faz sentido eu perguntar se ela é maior do que 50, se ela deu menor, né? E se eu quiser ser mais rigoroso, se ela é diferente de 50. Beleza. Em todas as situações, olha o valor de P. Mas olha o tamanho do efeito. Irrisório, pessoal. 0.01. Não é nem 0.1, não. 0.01. A mais P é significativo. Por quê? Né? Minha média é diferente de 50. Aqui tem dois problemas. Um é que eu não tenho normalidade nos dados, né? E outro é que eu estou com um efeito muito baixo. Eu também poderia testar aqui. Deixa eu ver se ele... Não sei se eu estou vendo. Aqui eu tenho várias estatísticas, né? Ele faz o bootstrapping aqui, ó. Quantas amostras? Ele faz 1000 amostras, ó. Então, se você quiser utilizar o bootstrapping aqui, né? Ele vai tirar várias amostras aqui. Legal.
Ele vai tirar várias amostras e vai fazer. Depois a gente pode fazer o teste com isso aqui. Mas vamos voltar para cá. Voltar para cá. O ideal aqui, pessoal, eu poderia partir para o quê? Para o teste Z, né? Ah, tem uma amostra maior, tal, mas eu corro o mesmo problema de não ter distribuição normal. O ideal seria então aqui o teste Wilcoxon, né? Eu não ia precisar testar a normalidade. Não, quando você está usando teste não paramétrico, eu só estou falando isso aqui, tá? Você não usa média, você usa mediana, tá? Nas partes descritivas. Então é isso aqui, ó. Descriptives. Eu não vou nem marcar. Isso aqui também não. Então ele fez um teste aqui e deu também significativo, tá? Neste caso aqui foi o teste para saber se era maior do que 50. Eu vou mudar amostras pareadas, ó, clicar aqui embaixo. Eu não tenho um exemplo de amostras pareadas aqui nesse base, mas eu tenho de testes independentes. Ele vai abrindo. Por exemplo, eu quero ver se a média é diferente entre os sexos, né? Então ele faz aqui um teste T, né? E mostra que não há diferença, não há diferença significativa. Posso continuar verificando. Aqui, galera, eu não estava vendo, não. Aqui é que eu preciso verificar a igualdade de variâncias, né? Eu vou usar, tem os dois testes, ó. Verifico normalidade. Veja que para o grupo feminino não há normalidade, nem para o grupo masculino. A gente já tinha visto que para o geral também não há. Quanto ao teste de igualdade de variâncias, também não há. Não, igualdade de variâncias, no caso eu vou usar o de... Se eu usar o de Brough, tem aquele terceiro teste lá, né? Ou de Levene, na verdade há, né? Há igualdade de variâncias aqui. Porém não há normalidade. Aí nesse caso, eu teria que partir para esse segundo teste aqui. Pá, beleza, eu tenho aqui uma amostra grande, né? Eu poderia considerar, se você parte aqui para desculpa, teste de student, ele não deu diferença significativa, não é isso? Não deu. Mas se eu for, eu vou até deixar os dois aqui, ó. Se eu for para um teste não paramétrico, eu não vou explicar aqui o que é, mas apenas para mostrar a vocês, que ele não vai considerar a média, ele não vai se preocupar com a média. O valor de P também deu alto, ou seja, não há diferença entre homem e mulher em relação à nota deles, né? Lembra que essas notas foram criadas por mim aqui. Eu coloquei que quem evadiu ficou entre 0 e 69 e quem não evadiu ficou entre 50 e 100, né? Então foi aleatório aquilo ali. Eu posso continuar, por exemplo, só para... Ah, tá, beleza. Se eu ver aqui tipo de curso, não, nome de curso. Se eu jogar nome de curso para cá, eu vou ter um problema. Por quê? Nome de curso... Meia-noite, galera. Foi mal, hein? Nome de curso não é... Não tem muitos grupos, né? Não tem só dois. Já só sexo mesmo. Só para mostrar para vocês como utilizar. Beleza? Pessoal, então eu vou parar por aqui. Nós estamos há quase 2 horas. Meia-noite já. Mas é isso mesmo. Para quem quer aprender, fica gravada aí mais uma aula. Tá? Se tiver dúvida, eu tô aqui, viu, gente? Tô com sono não. E vamos ver se segunda que vem a gente faz mais uma aula. Só para comentar sobre o teste Z. Tá? E talvez... E para eu mostrar para vocês o projeto. Eu vou botar lá no grupo. Vocês vão coletar dados. Vocês vão analisar de forma descritiva. Vocês vão criar um relatório desses dados. Vão fazer uma análise. Né? Vão dizer o que vocês... Não é só mostrar resultados, né? Vocês vão mostrar o que descobriram, enfim. E comparar, utilizar testes estatísticos para
chegar a alguma decisão. Lembre, tudo tem que ter uma pergunta. O que é que você quer encontrar? Não é simplesmente olhar, eu quero ver se homem teria nota melhor do que mulher. Não. Crie um propósito, crie uma pergunta de pesquisa, crie uma ideia. Tem uma coisa que você queira saber. Eu quero saber, por causa disso, justifique porque você quer saber. Então faça um... Eu vou mandar o projeto, né, o trabalho. Um projetinho aí vai ter 2, 3 páginas, né? Não precisa mais do que isso. Mas que vocês expliquem, justifiquem, né? Com gráficos, com tabelas. Use aí o Jasper, o Jamove, coloque no documento, né? E aproveitem esses resultados para mostrar aí quando a gente voltar, tá? Então aí vai ter mais uma aula só para a gente apresentar isso aí, beleza? Pessoal, se alguém tiver dúvida pode falar, senão eu vou parar a gravação aqui. Vou parar logo para não ficar grande, tá? Tudo em ordem então, né? Finalizar aqui.